Olá pessoal, do nosso programa de 7 dias para dormir profundo. Hoje a nossa aula eu vou falar um pouquinho sobre alimentação com relação com o sono, né? Como a gente ajustar a alimentação em termos de horário, em termos de alguns alimentos que são importantes, que são matéria-prima para que a gente construa, né, para que o nosso corpo possa produzir os hormônios, principalmente a serotonina, que vai ser uma matéria-prima para a melatonina, para que a gente durma bem, durma profundo. Então, o que é de mais importante a gente tem que entender sobre a alimentação num sentido geral? Desembale menos e descasque mais, ou seja, coma de forma mais natural possível. Os alimentos industrializados, os alimentos processados, então sejam as farinhas brancas, o açúcar, o sal, muito sal, os biscoitos, tudo que é empacotado tende a ter um conservante, tende a ter um produto ali dentro que vai inflamar o nosso corpo. O nosso corpo inflamado não vai ser favorável para o nosso descanso, não vai ser favorável para a gente produzir os hormônios essenciais para a gente dormir bem. Então essa é só uma pequena introdução. Quando a gente vai pensar em sono e alimentação, a gente tem que tomar muito cuidado com a hora de dormir. É importante que eu não esteja de barriga cheia, ou seja, que eu já tenha feito um pequeno processo de digestão. Então lembra quando eu falo que o sono é uma atividade ativa do corpo, não é uma atividade passiva. O corpo tem que gerar um processo de reequilíbrio das energias, de abastecimento. Então se eu como e vou dormir, se eu me alimento com alimentos muito pesados e vou deitar na minha cama, a minha energia fica dividida. Uma parte vai para a digestão e uma parte vai para a tentativa de recuperação do corpo. Então nenhum nem o outro funcionam bem. Então o mínimo de tempo entre a gente jantar e ir deitar são de 2 horas. Esse é o mínimo para a gente ter um processo de digestão já estabelecido para eu poder dormir bem. Então se eu vou dormir por volta de 10 horas, de 10 e meia, eu teria de jantar por volta de 8 horas, de 8 e meia. Algumas culturas, como por exemplo algumas linhas da cultura hindu, dos indianos, vão falar de 5 horas de jejum, né, para que a gente possa dormir e descansar profundo. Porque quanto mais tranquilo tiver o meu corpo, com menos energia que ele esteja gastando, maior vai ser o nosso descanso. Esse é um aspecto. Outro aspecto que é importante é que tipos de alimento eu devo comer para dormir bem. Dentro do nosso dia a dia, a gente tem que se alimentar de produtos que vão fazer o nosso corpo funcionar bem. Então, quais são os melhores? Quais são os alimentos mais alcalinos? São os alimentos orgânicos e de origem mais vegetal. Então, legumes, verduras, castanhas, oleaginosas, azeite de oliva. Isso tudo são alimentos que são mais alcalinos, ou seja, favorecem o equilíbrio do corpo. Alimentos como proteína animal tendem a ser mais ácidas, principalmente as carnes vermelhas, a carne de porco, a ostra, né? São alimentos que necessitam de uma quantidade de energia maior do corpo para ser metabolizado e também tendem a deixar esse corpo mais ácido. Então, no lance da proteína animal, buscar também uma fonte de proteína mais segura, então que sejam de animais mais bem cuidados, mais nesse sentido orgânico, mais livres, também vai fazer muita diferença. Um importante substrato ou substância que deve conter nesses alimentos, pensando no sono, é o triptofano. O triptofano vai ser essa matéria-prima para a gente construir a serotonina e, por consequência, para a gente construir a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Tá? E quais alimentos contêm triptofano, Danilo? Então, a banana contém muito triptofano, as castanhas oleaginosas, o ovo, o queijo, principalmente o queijo canastra, né, que é um queijo já processado de uma certa forma que é mais saudável para a nossa vida. Verduras verdes escuras, então o brócolis,
nobres, por exemplo, o mel e principalmente os peixes de mar, né? Então o salmão, a anchova, o atum, principalmente salmão e atum, são alimentos que têm mais a relação do triptofano, né? Que é essa substância que vai ajudar muito a gente a dormir bem. E como que eu pensaria na hora de deitar para dormir? Né, para que, vamos dizer, esse triptofano consiga entrar mais nas minhas células, para que eu possa produzir mais esse hormônio. Então, muita gente hoje em dia faz a dieta low carb ou sem carboidrato. Mas uma combinação importante para que você tenha essa captação boa do triptofano dentro do corpo é você comer uma proteína de uma boa qualidade com um carboidrato de boa qualidade, porém os dois em pequenas quantidades. Então seria comer, por exemplo, um ovo, um peixe com uma batata doce, com uma abóbora cabotiá. São os carboidratos que vão se unir junto das proteínas, formando esse ácido gráfico, né? Que são esses ácidos que vão favorecer a nossa absorção do triptofano para que a gente produza melhor a melatonina através da serotonina. Então, de noite é legal a gente pensar sobre isso, tá bom? Ah, Danilo, mas eu sou vegetariano, eu não gosto de comer carne. Existem proteínas vegetais muito bacanas, por exemplo, tem a proteína vinda do arroz, a proteína vinda da ervilha, né, que você compra nessas casas de parte de saúde, mas você também pode sair para os germinados, né, que são os grãos que você deixa germinando. Eles vão gerar uma fonte de proteína muito boa, muito importante, que vai se ligar ao carboidrato e vai te dar uma boa noite de sono. Lembrando que quanto maior a minha distância entre a minha janta e a hora de deitar, melhor. Isso favorece. Um outro aspecto que é legal da gente olhar da alimentação, que muita gente acaba utilizando, é o álcool como um relaxamento, né? Então muita gente toma uma taça de vinho, toma 2 taças de vinho, muita gente toma uma cerveja antes de dormir. O grande lance é que o álcool ele inibe a função da melatonina, tá? Então beber e deitar não vai facilitar o seu sono. Muitas vezes você pode até relaxar e desmaiar, vamos dizer, vai numa festa, toma um pouco mais de álcool e vai deitar e vai dormir. Mas você vai perceber que no outro dia você não acorda recuperado, você acorda, parece que faltou. Porque ao mesmo tempo que ele desliga o sistema e você dorme, mas o sistema de reparo, de recuperação não é ativado, porque o álcool inibe a melatonina. Então, também um mínimo de 2 horas entre você terminar de beber e você deitar, para que essa metabolização, ou seja, esse processo do álcool já tenha passado e você possa dormir. Muitas pessoas, às vezes com meia taça, com 1 taça de vinho, por exemplo, já não conseguem ter essa recuperação muito positiva. Tá? Então é um detalhe importante que a gente tem que olhar. Outra coisa que a gente pode pensar é sobre o café, né? A cafeína demora de 6 a 8 horas para ser metabolizada. Mas tem gente que vai falar, mas eu tomo café o dia inteiro e não tenho problema nenhum com o sono. Não é como um desmaio, de novo que eu falo. Se o sistema está cansado, se o sistema está exausto, você vai desmaiar, mas você não vai ativar o sistema de recuperação, de reparo, de reequilíbrio de todo o corpo. Então, o ideal é que você tome um café até por volta de 2 horas da tarde. Depois disso, você pode ter problemas. Pessoas que são muito sensíveis à cafeína vão ter problemas de dormir bem, de dormir profundo, de conseguir descansar, por conta de tomar um café muito próximo da noite ou do entardecer, porque não dá tempo do corpo metabolizar. Essas pessoas são muito sensíveis ao café. E outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês, e é muito importante você procurar um nutricionista, ou você procurar um profissional dessa área que possa te ajudar, mas são os trabalhos de jejum. E não é um jejum de 24 horas, de 30 horas, não é nesse sentido. Mas você dar distanciamento entre as refeições, ou você comer, por exemplo, 8 horas da noite e for comer só às 8 horas da manhã, é bom para o nosso corpo, ajuda o corpo a dar uma limpada.
E sempre que a gente for fazer o de jejum, ou seja, né, quebrar esse jejum, sempre é importante a gente utilizar gorduras boas. E o que são gorduras boas? São gorduras, por exemplo, das oleaginosas, as castanhas, as nozes, do abacate, o azeite de oliva, junto com, por exemplo, um queijo de boa qualidade, como eu falei, um queijo canastra, ou um queijo que venha de um animal de uma relação mais orgânica. Isso ajuda muito o nosso corpo a metabolizar a energia, a captar uma energia muito boa quando a gente quebra de jejum com, por exemplo, essas gorduras boas. Uma proteína de uma boa qualidade, por exemplo, um ovo que venha, né, de uma fonte boa. Isso tudo vai ajudando a todo o corpo a entrar num processo de melhor nutrição, de melhor liberação hormonal, de desinflamação, de desintoxicação. Por exemplo, eu uso uma estratégia de todos os dias de manhã tomar limão, gengibre e cúrcuma. Todos os dias há pelo menos 5, 7 anos mais ou menos, todos os meus dias eu tomo como uma estratégia de desinflamar o meu corpo. Quanto mais desinflamado está o meu corpo, quanto melhor está esse sistema digestório, melhor vai funcionar a minha produção de serotonina, melhor vai funcionar a minha produção de melatonina, melhor vai ser meu sono, melhor meu corpo está funcionando. Todo o nosso sistema está trabalhando em harmonia, funcionando muito melhor. Tá certo? Então, o que eu queria trazer um pouquinho de alimentação é isso. Lembre-se do tempo de jejum entre a janta e dormir, para que o corpo não divida essa energia entre digerir e descansar. Costume comer alimentos que são favoráveis para o nosso corpo, o mais orgânico possível, uma fonte de proteína boa. Então, se a gente está pensando muito que eu preciso produzir mais a melatonina para eu descansar mais, o ideal é um carboidrato de uma boa qualidade, então uma batata doce, uma abóbora kombucha, junto com uma proteína boa, que pode ser dos vegetarianos, uma proteína de arroz, uma proteína de ervilhas, os germinados. Para quem gosta de comer carne, um peixe como de mar vai ajudar muito, né? Vai ter mais qualidade ali para você. Isso vai juntar as substâncias para que a gente possa produzir mais. Evite o álcool, né? Mesmo que você utilize para relaxar, então a gente descobre um outro mecanismo para isso, porque ele vai inibir a melatonina. E cuidado com o café durante o dia, porque pode ser que você seja sensível. É sempre bom buscar um profissional dessa área da nutrição para que ele possa esclarecer melhor. O que eu estou trazendo aqui é um pouco de uma introdução para a gente. Fazer os jejuns, né, entre 12 horas é bom para o nosso corpo, ajuda a desinflamar. Uma distância entre as refeições também ajuda o sistema digestório a recuperar. Certo? Então, mais um pouco de informação sobre como dormir bem, hoje com relação à alimentação. Já já a gente está terminando o nosso desafio, né? E a gente compila todas essas informações para que isso fique muito gravado dentro da gente e a gente possa construir uma nova história sobre dormir bem, sobre dormir profundo, sobre ativar todo o sistema de reparo. Tá certo? Boas energias, até a próxima.